Ante pressões para divulgar os valores recebidos durante o período em que prestou serviços à empresa de consultoria Álvares e Marçal, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro afirmou que irá informar seus rendimentos na próxima sexta-feira, dia 28. Nos últimos dias, PT e partidos do Centrão têm ventilado a hipótese de tentar instalar uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, para investigar Moro e sua relação e ganhos com Álvares e Marçal. Na terça-feira, dia 25, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, enviou uma cobrança para que a consultoria divulgue quanto pagou de salário ao ex-juiz. Frente à determinação do TCU, as tratativas para abrir a CPI contra Moro foram suspensas. Eu começo jogando para o Luiz Neto. É uma obrigação moral do juiz apresentar seus ganhos? Eu acho que todo mundo que se coloca à disposição enquanto candidato tem a obrigação moral de esclarecer qualquer dúvida que possa ser colocada em xeque nas eleições. Isso é um fato, já que nós estamos falando de uma pessoa que vai poder representar o país, uma pessoa que tem, sim, influência sobre a vida das pessoas. Agora, em relação a esse caso, eu fico um pouco preocupado com as questões políticas que estão entre eles, né? Por quê? Porque o juiz Sérgio Moro, quando eu questionei aqui nessa bancada a questão moral e não ilegal, ele foi assessor nesses processos. Ele não era o advogado que defendeu a empresa nesse processo, sim um assessor do processo. Nada mais natural que recebesse por essas atividades. Agora, se há alguma conduta ilícita e for constatado essa conduta ilícita através da Receita Federal, que é quem avalia nossos ganhos, nossos rendimentos, eu acho que aí sim tem que ser feita uma investigação e que ele arque com as consequências aí da justiça e cumpra os seus deveres caso haja alguma irregularidade. Agora, fora disso, eu acho que é tudo política, toda tentativa para prejudicar a campanha do Sérgio Moro, porque um fato nós sabemos, Vitor. Se o Sérgio Moro chegar ao segundo turno contra Bolsonaro, a esquerda vai apoiar Sérgio Moro. Se Sérgio Moro chegar ao segundo turno com Lula, a direita apoia o Sérgio Moro. O fato é que a eleição está extremamente polarizada. Se ele conseguir esse feito, ele vai ser o favorito. E aí, Francês, imoral você ser juiz de um caso, depois ir para um ministério de um governo antagônico, diria dessa forma, depois sair, ir para a iniciativa privada e prestar, como disse o Luiz Neto, assessoria para casos e empresas que você julgou anteriormente? Eu acredito que um ex-juiz também precisa viver e a profissão dele é advogar, certo? Ele cumpriu os prazos de praxe e o PT já descobriu que deu um tiro no pé, levantando essa suspeita, que ele iria colocar o Moro sob os holofotes e ia aumentar a polarização com ele na campanha. Tanto é que ontem a Gleice já pulou fora, já disse que não precisa. Quer dizer, eles já comprovaram que deram um tiro no pé, que o juiz não tem culpa nenhuma em cartório, iam dar um canhão para ele, que ele poderia inclusive falar: eu vou mostrar minha renda, como ele vai mostrar sexta-feira. Ele disse que vai mostrar o quanto ele ganhou sexta-feira, mas ele poderia também desafiar o Lula a mostrar quanto ele ganhava pelas consultorias para o Odebrecht, em que inclusive ele ganhava mais do que o Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, nas suas palestras. Então o Clinton não sabe falar português, azar dele. Palestra em português é mais cara, então, pelo amor de Deus. Esse embate o Moro já ganhou. Mas um palavrão ao jornalista foi... Isso é Brasil. A NASA ainda vem estudar a gente. Isso é Brasil. Vamos lá. Rapidinho, Luiz Neto, o que você quer? Não, eu só queria dizer o seguinte, não tem só a questão dos rendimentos, né? Eu acho uma imoralidade ex-presidentes terem aposentadoria, terem salários, né? O Lula ele fez um tour pela Europa que custou mais de 300 mil reais aos cofres públicos, tirando as outras viagens, né? O cartão corporativo dele, que ele tem um cartão pago pelos brasileiros, que passou dos milhares de reais, passou do milhão, na verdade, do milhão de reais em gastos corporativos, onde nós pagamos dos assessores, o transporte e tudo mais pelas visitas aí pelo mundo. Não é só ele, é todo ex-presidente. Mas ele é o que mais gasta. Não, ele é o que mais gasta. Ele vai fazer política e falar mal do Brasil. Ele é o que mais gasta, isso é um fato.
Ninguém gasta mais que ele. Tá, vai lá, professor A Dilma Aquito. gastava com hotéis, levava... Passa os dados amanhã. Gente, Camura como cabeleireiro. Luiz Neto, agora é a vez do professor Aquito. Vamos respeitar a vez do coleguinha. Sobrou? Obrigado pelo coleguinha aí. Gostei, é bem tchuk-tchuk. Mas assim vocês me quebram. Pra minha idade Não aqui, pode, não pode. Delicioso isso. Coleguinhas do Luciano Huck. O comportamento dos ex-presidentes, aí, por tudo que foi falado aqui, vai ainda nos levar ao debate da monarquia parlamentarista, né? Pelo menos, se ruim for, a gente está sustentando um só, e não todos os ex-presidentes que sangram ainda mais dos impostos, tributos, né? A gente costuma falar impostos, mas a palavra correta é tributos, né? Suado do povo brasileiro. Quanto ao Moro, seja bem-vindo ao jogo, ao game. Transformou-se num player político. Para mim, o Moro tem tudo para ser ministro do STF. Lanço aqui uma reflexão, inclusive, porque o juiz, ele é doutrinado para julgar no rigor da lei. No STF, os causídicos, é assim que se fala, né? Que estão lá, eles contemporizam a lei com a realidade, né? E foi o que o Moro fez em relação ao maior escândalo de corrupção da história da humanidade, né? Cometendo, me parece, alguns deslizes burocráticos, mas quanto ao mérito está perfeito, como reconheceu o TRF4 e como reconheceu o STJ. Ok. Eu lamento pelo Moro, mas ele ainda vai sofrer mais ataques, com certeza. Só uma observação. Os tributos não são aceitos, eles são impostos. Exatamente. Ninguém escolhe pagar, né? É obrigado a pagar. Vamos lá. Já, Luiz Neto, você tá que tá hoje, hein, cara? Já quer sentar na janelinha, rapaz. É bom, a gente quer falar. Ó, vou jogar primeiro pro Celestino. O Celestino dá milhão isso daí que fez esse aninho do Moro? Dá milhão. Será? Remuneração? Vencimentos dele ali nos do Podemos, 22 mil. Não, que ele vai anunciar 43 milhões. Não, tô falando ali no Alvarez e Marçal, o tempo que ele ficou 43 milhões. Mas você tá sendo julgado pelo TCU 43 milhões. Não. Que esse é o valor que ele recebeu. Ele vai falar sexta-feira, não vai? Ele vai falar sexta-feira. Não, mas então é uma suspeita. É uma suspeita. Não é o que ele tá perguntando para mim. 43 milhões. Investigação é quando você tem a prova de que ele recebeu 43 milhões. Ele tem que responder isso pro TCU, não é pro os eleitores. Nós estamos aqui dando opinião, nós temos que trazer informação com qualidade. Ele precisa ir para o União Brasil porque ele tem que aumentar os lugares no jato dele, né, para abrigar MBL e Aidan, né, Jorge Soros e toda a turma que surfou na onda Bolsonaro e agora tá todo mundo com o Moro lá, inclusive intervencionistas, né? Porque eu estava lá 7 de setembro na Paulista e eles pediam para o Bolsonaro dissolver o STF. Né? E agora essa turma que está com o Moro, né? Alguns aqui da bancada que defendem a democracia, o senhor costuma... estão falando em democracia, em liberdade de expressão, e essa turma do MBL, né? Foi citado, eu citei. Foi citado. O senhor disse várias vezes aqui nessa bancada para os nossos ouvintes. Liberdade de expressão que foi cerceada, né? Não. E agora o pessoal dos intervencionistas, MBL, todo mundo com o Moro, todo mundo bonitinho. Então ele tem que ir para a União Brasil para aumentar o fundo eleitoral, para abrigar toda essa turma. Mas terceira via não existe. A eleição vai estar polarizada e o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Em junho, Bolsonaro vai ter mais de 15. Eu só queria fazer um comentário. Vai lá. Não, mas faz parte. Vai. A gente tem que debater ideias, não debater pessoas. Vai. Falei do meu tempo. Vai. Eu aposto que Falou. esse trabalho Não vai me intimidar. ele vai receber. Ele vai receber menos todo mundo. que uma palestra do Lula. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar. Não fique chateado, não. Deixa eu falar aqui. Eu jogo pras pessoas, tá? Eu escolho a hora que vai falar, quando vai falar e quando pode falar. Vai lá, Rigon, você agora.
Eu acho um motivo. O Moro errou, não tem nem dúvida, né? Isso é batata. O cara julgou, tirou o adversário, virou funcionário de quem ganhou. Cabe o CEF no jatinho dele. Então, assim, ele fez uma baiana. Desculpa, eu ia falar uma bobagem aqui. Mas ele fez uma coisa muito errada. Perdão, é coisa de infância. Japonesada. É coisa de infância. Mas ele fez uma coisa muito errada, tá aí, tá pagando por isso e vai pagar por isso até o dia da eleição. Vai ter que driblar muita gente para poder convencer. Agora, o motivo de uma CPI, isso virar motivo de CPI já é brincadeira. É do jogo político, né, irmão? Não, então vamos. Se é do jogo político, então vamos fazer uma CPI. Ele já soltou no Twitter falando que o PT não vai fazer isso contra ele. Político, porque o PT está com 48%. É igual falar que o Paulo Guedes é mau ministro da Economia. Deixa eu falar, mas se é do jogo político, vamos abrir uma CPI para investigar os políticos que ficaram ricos na política. Sim. Porque sou totalmente a favor. Ética, respeito, deve balizar a vida pública, seja ela que você ganhou através de mandato ou, no caso do juiz, através de concurso. Porque quem paga é a mesma fonte, somos nós. Então vamos abrir uma CPI para analisar político que escondeu 22 milhões de reais da Receita Federal, para neguinho que faz rachadura, a rachadinha, desculpa. Vamos lembrar que o Moro não é político ainda, né? Tem que pegar todo mundo. Isso sim é um bom motivo de CPI. Político ficou rico com a política. A gente ficou rico na política. Em especial os que eram quebrados antes de entrar nela. Sim, você falou aí, mas é neguinho, japonesinho, branquinho, todo mundo, pardinho, né? Eu sou totalmente a favor.